faz um resumão do que foi tratado até agora, assim, de uma maneira bem genérica, para não esquecer, aí depois... Realmente era para estar gravando, a gente perdeu boa parte acontece. aqui. Mas assim, gravando a partir de agora já aparece esse formulário aí. Eu acho que já assim, fazendo um resumo rapidamente em 2 minutos do que a gente já falou, então a gente começou a falar da vida alheia, né, antes, e depois começou a falar do que é o novo modelo de avaliação da CAPES. Então, o que se prega, certo, nesse novo modelo de avaliação da CAPES é o impacto social, tá? Isso aí é uma das coisas mais importantes. A CAPES, ela não quer mais que a produção brasileira, a produção de conhecimento brasileira, seja uma produção que é desenvolvida e depois engavetada. Ela quer que seja uma produção que gere inovação e, consequentemente, impacto na sociedade, tá? Então, isso aqui é um ponto mais importante, que a gente falou bastante sobre isso aqui, eu acho que durante uns 15 ou 20 minutos. Tá? Então, ela é baseada em um modelo multidimensional, tá? Que nesse modelo multidimensional a gente tem o impacto e relevância para a sociedade, a inovação e transferência de conhecimento, tá? O ensino e aprendizagem, então a formação feita para os alunos, essa informação ela deve causar impacto também na sociedade, a produção de conhecimento como um todo e internacionalização, certo? E visibilidade do programa. Então, eu mostrei rapidamente aqui no início o que a gente estava, que daqui a pouco eu vou voltar novamente, que é um formulário exatamente para inserção de produtos tecnológicos, porque além da produção bibliográfica, que ela consiste em artigos em periódicos, capítulo de livro e artigos em eventos, também tem a produção tecnológica, que são os produtos que vão ser levados em conta bastante a partir de agora, e vale mais do que a produção bibliográfica, ok? E o que eu estava mostrando agora, por último, é a ficha de avaliação, que apresenta os 3 quesitos principais da avaliação, que é programa, relacionado à proposta do programa, tá? Que leva em conta qual é a proposta que esse programa está fazendo, se é algo realmente inovador, o perfil do corpo docente, um planejamento estratégico, ou seja, um programa que está sempre pensando no futuro, e, por último, mas não menos importante, uma autoavaliação. Então, a CAPES está permitindo agora que os programas se autoavaliem para que ela veja se a gente está sabendo o que é que a gente está fazendo. Tá? Então, isso tudo faz parte do quesito programa, que corresponde a 33% do total da avaliação. No segundo ponto, que aí está muito mais relacionado também aos discentes, tá? É a formação. Então, o quesito formação, que corresponde a 33,3% da avaliação, certo? Dos programas de pós-graduação, começa com qualidade e adequação das teses e dissertações, tá? Ou seja, o trabalho de conclusão de curso, tá? Relacionado às áreas de concentração e linha de pesquisa. Então, essas dissertações e teses que estão sendo desenvolvidas, elas estão sendo desenvolvidas com uma boa qualidade, certo? Então, isso a gente já está fazendo, já tem uma comissão de formação que está avaliando as dissertações de todos os que defenderam, para a gente ver como é que está. Então, a gente já viu que tem, por exemplo, muito problema de formatação, e a gente precisa de um modelo, um template para formatação. Tem muitos problemas relacionados a, por exemplo, a forma de como escrever um resumo, as palavras-chave. Então, tem muito problema também de escrita, que a gente já está analisando das dissertações que foram defendidas, e que a gente vai fazer todo um relatório, tá? Um relato do que a gente está analisando, para que as próximas dissertações venham a ser mais adaptadas ao realmente um modelo de dissertação, e futuramente também as teses serem um modelo de dissertação de boa qualidade. Qualidade em produção intelectual de discentes e egressos, então quer dizer, 20% aqui vai ser relacionado ao que os discentes produzirem, então quer dizer, se foi produzido somente pelo docente, não vai ser levado em conta mais como era antes. Tá? Então a produção do docente ela é importante, mas se ela for associada a um discente, certo? Ou a um egresso. O destino e a atuação e avaliação dos egressos do programa. Então, quer dizer, o que é que esses egressos estão fazendo da vida depois que eles saem do programa, certo? Da formação que eles tiveram. Então, isso vai ser algo bastante importante, e é por isso que a CAPES quer que durante 5 anos a gente faça, certo? Pegue no pé dos egressos para saber o que é que eles estão fazendo da vida e o quanto eles estão impactando naquele ambiente onde eles estão inseridos. Tá? Então, a gente precisa realmente do apoio dos egressos para poder ter essa informações, para poder passar essas informações para a CAPES. Qualidade das... Por isso, todos vão receber uma tornozeleira eletrônica e vão ser... Pois é.
seguidos por onde andam, fazendo o que fazem. E assim, a produção dos egressos vai ser levada em conta, tá? A CLAPS, ela quer saber... Era bom pensar num cadastro, viu, dos egressos, assim, ter algumas informações que circulasse algum cadastro que aí vocês pudessem ter contatos atualizados, alguma coisa assim, porque egresso é uma coisa difícil, viu, gente? Que às vezes as crianças somem. Não, com certeza. E aí a gente tá fazendo agora, tentando instituir no Instituto, né? Eu tô em cooperação Ainda bem técnica. que eu não me encaixo nessa. Eu também sou do tipo que aqui eu fico mandando as coisas para Charles. A gente tem uma aproximação muito grande com Cristina. Cristina Leandro é uma curadora no sentido de cuidar dos seus pupilos, né, meninos? A gente vai... Não, mas eu tô dizendo assim, às vezes muda de vida mesmo, né? Sei lá, muda de estado, passa num concurso, vai embora, né? Sei lá. A vida é muito dinâmica, né? É porque, geralmente, agora está no início também, né? Também não tem, né? Mas, às vezes, isso, com um período mais longo de tempo, as pessoas também, né, terminam... Isso a gente vai ter que realmente estabelecer estratégias. Essas comissões de avaliação que foram criadas, elas estão exatamente fazendo diagnóstico inicial para depois estabelecer as estratégias que a gente precisa. Então, na comissão, por exemplo, de impacto, um dos pontos importantes é visibilidade, que a gente daqui a pouco vai chegar lá, no quesito. Ô, Charles, Oi. A professora Isabel ainda faz parte do programa? Isabel Razin? Faz parte do programa, sim. Certo. Continua. Tá bom, porque eu ainda tenho umas produções com ela, ainda estou produzindo. Certo. E assim, de todo jeito, mesmo no contexto dos egressos, tá, especificamente, mesmo as produções que foram desenvolvidas sem a participação do docente, isso é importante também da gente colocar como produção do egresso para o programa, porque é para mostrar o impacto que a formação ela permitiu, certo, para esse egresso. Então, tudo isso a gente tem que encontrar alternativas para que a gente possa relatar isso para a CAPES, tá, e dizer, olha, o aluno ele saiu, ele é egresso, não está mais produzindo diretamente com o docente, e assim, muitas vezes é muito interessante de continuar essa relação com o docente para que a pesquisa ela continue de alguma maneira, né, continue colaborando, mas mesmo nos casos que não haja mais essa colaboração, é importante o programa ter esse contato com o egresso para que ele possa relatar isso para a CAPES e mostrar que a formação ela serviu, certo, de alguma forma, para ajudar no dia a dia desse egresso depois que ele saiu do curso. Ofereceu autonomia, né, para o pesquisador. Isso. E aí, depois que a gente vai ver aqui, como último quesito, a produção do docente, né? Então, qualidade e envolvimento do corpo docente em relação à atividade da formação do programa. Então, quer dizer, os docentes, eles estão sendo realmente participando da formação dos discentes, tá? Como é que está esse envolvimento? Isso aqui a gente vai precisar muito da ajuda dos discentes atuais e dos egressos para que a gente possa fazer uma análise do modelo, da situação atual do PPGIT e poder estabelecer estratégia para que a gente possa melhorar esse envolvimento. Algumas coisas a gente já está fazendo, como, por exemplo, desde o início, a gente modificou a forma do ingresso para que, desde o início, o aluno ingressante ele já tenha o orientador, para que esse envolvimento já seja mais forte desde o início. Então, algumas estratégias a gente já começou a adotar, mas a gente precisa do feedback de todos para poder ajudar nesse processo. Então, a gente vê aqui que, a nível de produção intelectual, a CAPES ela vai levar muito mais em conta o que os discentes e egressos estão fazendo do que a própria, certo? O que o próprio corpo docente. Então, isso é muito importante para que a gente possa ter os discentes e egressos do nosso lado para poder relatar essas coisas. E o terceiro ponto, mas não menos importante, que é uma coisa nova e que a CAPES vai levar em conta também como 33,33% da avaliação, é o impacto e caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa. Então, se a gente está num programa de desenvolvimento de soluções para a educação, o nosso objetivo é o quê? Impactar a educação com o uso das tecnologias educacionais, que seja desenvolvendo novas tecnologias, que seja colocando em prática essas tecnologias existentes. Então, isso a gente tem que mostrar, certo, o impacto e o caráter inovador do que a gente está fazendo. Então, isso é também, a gente só consegue fazer isso através de mostrando o que é que está se fazendo na sociedade. A nível de produção bibliográfica, vai ser baseado no qualis dos periódicos, dos eventos, tá, e do livro.
Mas em relação à produção técnica e tecnológica, que é bastante importante, principalmente para o programa profissional, é o impacto que lá fora isso está gerando. Então, é tanto que no formulário, você depois vão ver lá que a inovação e o impacto, quem diz é o cliente, é quem está usando o produto, e não quem desenvolveu. Então, não é a gente dentro da universidade que diz, meu produto é muito maravilhoso, mas se não tiver ninguém usando seu produto, ele não está servindo para nada. Então, quem vai dizer o que vale, o quanto vale isso, é quem está usando aquilo e que está dizendo que está fazendo uma mudança no dia a dia dele. Então, isso é o que vai caracterizar, certo, o impacto, certo, o caráter inovador dessa produção. Então, impacto econômico, social e cultural do programa. Então, o que é que esse programa está fazendo realmente para impactar, certo, a sociedade como um todo, em diversos... Aqui só está mostrando social, cultural, certo, e econômico, mas quando a gente vai para detalhes, eu não vou mostrar os detalhes para vocês, eu vou disponibilizar depois esse documento para quem quiser ver os detalhes, mas nos detalhes ele coloca lá econômico, financeiro, social, cultural, ambiental, de aprendizagem, educacional, diversos tipos de impactos. Né? E, como terceiro ponto também, internacionalização, inserção e visibilidade do programa. É tanto, visibilidade. Qual é a visibilidade que a gente tem? Então, por exemplo, hoje, qual é a visibilidade que o PPGIT tem? Quase nenhuma. Ninguém sabe quais são os produtos que o PPGIT tem. Então, a gente precisa realmente colocar isso em prática. É por isso que, desde o ano passado, eu venho brigando para desenvolver um repositório. Mas, além do repositório, a gente precisa fazer outras coisas. Então, já consegui aprovar agora na reunião segunda-feira no colegiado, para que a gente pegue uma parte da verba do programa, para que a gente possa desenvolver um site que seja inovador, que seja vivo, que a gente tenha uma pessoa que trabalhe o marketing do programa, que a gente tenha redes sociais e que as pessoas consigam enxergar o PPGIT em qualquer lugar que ela esteja nas redes sociais. Então, quer dizer, isso é uma coisa que a gente vai trabalhar agora, porque a gente vê que é importante, tanto para a gente ter visibilidade para a sociedade como um todo, mas também porque a CAPES vai avaliar isso. Então, é bastante importante, por exemplo, que no final do ano, no início do próximo ano, quando a CAPES for avaliar o PPGIT, ela veja que a gente tem um site que é bastante interessante, que a gente tem um repositório com os produtos todos disponíveis lá, que esses produtos têm acesso online, que a gente tem o PPGIT lá no Instagram, que a gente tem o PPGIT no Facebook, que as pessoas acompanham o que o PPGIT está fazendo. Então, quer dizer, uma coisa que seja muito mais visível do que somente aquele portal no SIGA, que no final das contas não serve para quase nada. Né? Então, um negócio morto. Então, isso é importante trabalhar. A questão de internacionalização é algo que a gente vai ter que trabalhar bastante, tá? Principalmente em países de língua não portuguesa também, tá? Para que a gente possa ter outras inserções, e aí envolve a participação dos discentes. Claro que a gente está num programa novo ainda, mas a ideia é que nos próximos anos a gente comece as colaborações internacionais e que o discente ele possa, por exemplo, fazer um mestrado aqui no PPGIT, mas depois ele possa fazer um doutorado lá fora, ou então possa vir alguém de lá de fora participar e que a gente possa realmente ter uma internacionalização, e isso é o que vai fazer o PPGIT não somente passar agora do conceito 3 para o 4, mas depois para poder passar para o conceito 5 e depois para o conceito 6. Então, a internacionalização vai ser fundamental para depois evoluir ainda mais, certo, na frente. E não somente passar para o conceito 4 para a gente conseguir o doutorado, mas vão ser evoluções futuras que vão ser importantes. Okay? Então, aqui, aí tem muitos detalhes aqui, eu não vou passar esses detalhes para vocês, tá? O importante era mais esses quesitos aqui de forma mais abrangente, para que vocês pudessem ter uma visão certo, inicial do que é a ideia da avaliação da CAPES. Então, o que é a proposta do programa, tá? O que é a formação que esse programa está fazendo e o que é o impacto que esse programa está gerando. Então, esses são os 3 quesitos principais, certo? Que a CAPES precisa que a gente passe as informações para eles e a partir daí eles façam a avaliação, certo? Não somente quantitativa, como se fazia antes, através do qualis das publicações que eram feitas, mas através de uma avaliação qualitativa, realmente, sobre o impacto que o programa está gerando. Questões? Eu não sei se Clarissa puder me ajudar aí se tem alguma questão que foi colocada no chat, eu não consegui acompanhar o chat, mas aí quem tiver questão pode falar aí também, pessoal. Professor, eu confesso que eu não estava acompanhando o chat, eu estava acompanhando o grupo da nossa turma.
O grupo, se tiver questões no grupo, por favor, Eu vou catalogar me aqui, aí. mas o chat até então não estava, não. Assim, nós vamos fazer um debate. Daqui a pouco eu vou mostrar certo, rapidamente também o formulário em relação aos produtos tecnológicos. Em relação às publicações, tá, o que é produção bibliográfica, a gente vai continuar coletando dos CV Lattes, tá, do currículo Lattes. É por isso que é importante que todos, inclusive os egressos, tá, os discentes, os egressos e os docentes, continuem, certo, atualizando o currículo Lattes, tá, para que a gente possa ir buscar essas informações no currículo Lattes em relação à produção bibliográfica. Em relação à produção técnica, aí sim a gente vai ter um formulário específico para que a gente possa buscar detalhes que lá no Lattes a gente não consegue colocar, certo? Então eu vou apresentar daqui a pouco o formulário que a gente criou para que todos possam preencher esses formulários e com isso a gente possa repassar essas informações do formulário tanto para o repositório do Plune, que eu também vou mostrar rapidamente aqui, é o que foi desenvolvido, como também para o sistema Sucupira da CAPES. Professor, Fernando, posso ter uma dúvida? Sim. Como é que fica o caso dos egressos que estão envolvidos em projetos educacionais? Que, por exemplo, tem a produção da pesquisa, né, no programa, e aí, na qualidade de egresso, você pode estar trabalhando em vários projetos educacionais e posicionando ações dentro da sua instituição. Como é que seria essa visão do programa em relação a esses projetos que está gerenciando, que está impulsionando? Assim, em relação aos projetos que a CAPES ela permite com que a gente cadastre aqui, são os projetos no qual os docentes eles participam. Então, são projetos que os egressos estão participando dentro das suas instituições, que não tem participação dos docentes do PPGIT, isso a gente vai ter que relatar, certo, de alguma forma, mostrando que o egresso entrou dentro desse projeto e está contribuindo de alguma forma devido à formação que ele teve, ou seja, a formação ajudou nesse processo para que ele pudesse. Por exemplo, no seu caso, eu sei que você, por exemplo, está coordenando a tecnologia educacional dentro da sua instituição. Não sei se foi alguma coisa na pró-reitoria que foi criada, alguma coisa assim. É um setor que foi criado. Então, isso é algo importante. Então, quer dizer, demonstra que depois que você saiu, você já estava na instituição, mas isso não tinha. E quando você veio para a formação do PPGIT e voltou para a sua instituição, permitiu, com essa formação que você recebeu no PPGIT, assumir um cargo bastante importante dentro da sua instituição. Isso é algo que você relatar para a CAPES. Mas se projetos de extensão aprovados pela pró-reitoria, por exemplo, então tem que ter um docente PPGIT, mesmo que seja um projeto de extensão reconhecido dentro da instituição. Como é que seria nesse caso? Porque eu tenho projetos pela pró-reitoria, entendeu? De extensão. Só que é do IFES, né? Isso, são projetos da sua instituição. Né? Aí eu teria que ter um professor do PPGIT vinculado com um membro desse projeto para ter o reconhecimento. Que não necessariamente precisa ser um produto do PPGIT, tá? Mas é um produto que você, como egresso do PPGIT, desenvolveu. Por exemplo, esse projeto, você tem projeto de extensão. O que é que esse projeto de extensão está gerando? Ele está gerando, por exemplo, ele está fazendo curso de formação para as pessoas, ele está gerando material didático, ele está gerando software, ele está criando, certo? Então, quer dizer, o produto vai ser algo que a CAPES vai ser levada em conta, tá? Então, porque o que ela quer, ela não quer a intervenção em si, né? Isso. E aí, no produto, você vai colocar lá, esse produto está relacionado ao quê? Porque tem alguns campos que são campos curtos, 255 caracteres, tem que ser resumido, mas você pode colocar, por exemplo, é um produto que foi gerado, o impacto dele está sendo gerado devido a um projeto de extensão que está sendo desenvolvido no IF e tal, e aí você descreve um pouco de onde é que ele está vindo. Mas é um produto que foi gerado a partir desse projeto. Só para finalizar, professor, tem uma formação que está ocorrendo aqui para 500 professores numa única vez. Esse tipo de formação, vale a pena destacar? Formação, sim. Formação é um produto. Eu vou daqui a pouco mostrar os tipos de produtos, tá? Formação, curso de formação é um produto. E aí você pode colocar lá, cadastra o curso de formação e você diz onde é que ele foi. Por exemplo, se ele foi gerado dentro de um curso de extensão, lá nas informações dele você pode colocar como observação que é oriundo de um curso de extensão. Ou então, um produto que foi gerado a partir de um projeto de pesquisa. É um produto que foi gerado dentro de algumas iniciativas dentro da pró-reitoria do IF. Então, tudo isso você pode relatar lá de forma sucinta, mas pode relatar isso tudo. Então, quer dizer, demonstra que a formação que você recebeu gerou a oportunidade, realmente, de você abrir as portas e criar novas oportunidades dentro da sua instituição. Isso é o que para a CAPES vai valer muito. Certo? A gente tem que relatar isso, porque isso é que ela vai mostrar o quanto realmente o PPGIT está ajudando a mudar a vida das pessoas.
Tá? Isso realmente vai ser bastante importante para a gente ter essas informações. Ô Charles, Oi. com relação ao e-book que eu construí, É um produto. ele não está inserido ainda, ele é só relatado na minha dissertação, mas na realidade ele está lá ainda na internet, disponível, só que eu ainda não consegui efetivá-lo, né, de trabalhar de fato e de direito, como era a minha proposta com os professores, primeiro porque ele não está registrado ainda, eu ainda continuo com naquela busca daquelas reuniões que nós participamos, que eu estive aí, então ele está sem registro, então eu não disponibilizei ainda para o número maior de professores, como era a minha intenção, justamente por causa dessa ausência de registro. Eu estive no CEDIS e não mas mas é um produto que foi gerado e ele está disponível online. Inclusive, como coordenador, o que foi que eu fiz? Fui atrás dos currículos Lattes de todos os discentes que já defenderam. Né? E aí fui buscar, cascaviar, vi que muita gente não atualizou, então eu tenho que puxar o pé desse pessoal. Mas alguns atualizaram. O seu caso, por exemplo, eu não me lembro se estava no seu currículo Lattes. O link, eu sei que estava lá. Eu sei que você tinha me passado um e-mail, por exemplo, no currículo Lattes. Aí o que foi que eu fui fazer? Fui buscar esse e-mail, peguei, vi que você tinha me passado o link. E aí peguei todas as informações e coloquei no sistema Sucupira. Então, quer dizer, já está como um produto cadastrado lá. Então eu posso... eu não coloquei no Lattes ainda, eu coloco ele como um produto, mesmo sem estar registrado, mas estando disponível na internet, eu posso colocar como um produto? É um produto porque é um e-book que você gerou e ele está disponível online. Então, quer dizer, as pessoas podem utilizar. Se você não divulgou, aí é outra história. Aí nos campos lá, por exemplo, de aplicabilidade, o grau de impacto que ele já gerou, aí nesses campos você não vai poder dizer que está gerando um impacto muito forte, que muita gente está usando. Você vai dizer que ainda está numa fase de protótipo e que ainda precisa de experimentos. Tá? Então, eu vou começar a trabalhar com ele agora no fim de agosto, com a formação junto com a SUESP. Pronto, então, assim, aí a nível de mostrar o impacto, esse tipo de coisa, aí vai ter os campos lá que vocês vão colocar de acordo com a situação de como é que está o produto. Mas é um produto existente. Então, ele entra no cadastro como um produto existente que foi desenvolvido a partir de uma dissertação. Então, lá no cadastro, você vai colocar com uma observação dizendo esse e-book, ele foi gerado a partir da dissertação, tal, lá. Então, quer dizer, são informações que a gente pode passar para a CAPES e a CAPES vai avaliar como um produto. Agora, se o impacto que foi gerado é muito alto ou é muito baixo, isso vai avaliar. Porque eu só consegui trabalhar com ele em oficina aqui no SERES, na UFRN, em algumas directs, mas assim, eu não fiz aquele acompanhamento sistemático da formação continuada como eu tinha previsto, mas em termos de oficina... Você relata o que você já fez. Se mais na frente você fizer modificações e você enxergar que teve um impacto maior, depois a gente pode ir lá e modificar. Claro que para a CAPES, para avaliação, eles vão levar em conta uma foto do que a gente vai ter no final do ano. Então, mais para o PPGIT como um todo e como produto de egresso, a CAPES vai ficar vendo e que a gente vai colocar no repositório e que a gente pode alterar também, atualizar as informações lá no repositório. Quer dizer que é até o fim do ano. Porque o quadriênio da avaliação termina no final desse ano, né? Então, a gente tem que então vai dar para inserir a informação ainda do curso da SUESP. Dá tempo. Para a produção de 2017, 18 e 19, a CAPES ela disponibilizou, certo? O sistema vai estar aberto até o final de novembro. Então, a gente precisa que tenha essas informações sobre essa produção de 2017, 18 e 19, até no máximo meados de dezembro, para que a gente tenha tempo de colocar isso no repositório e no sistema Sucupira. Já a produção de 2020, aí não, aí pode ser até o final do ano, porque a gente vai cadastrar isso no sistema no início do próximo ano, certo? Mas isso aí no formulário está explicado bem direitinho. Ok, Charles, obrigada. Nada. Questões? Nesse caso, professor, uma dúvida. Por exemplo, um projeto de extensão que foi desenvolvido ano passado, em virtude do conteúdo que foi visto no curso e tal, ele pode ser considerado um produto também, o projeto de extensão? O projeto de extensão em si, não, mas o que você desenvolveu como material, porque você fez um curso, então você vai colocar lá um produto como um curso de formação. Você criou um clube de programação que você fez com as crianças, com os alunos das escolas, isso daí é um produto porque você criou um curso, certo? Não é o projeto em si, mas é o produto que o projeto de extensão gerou. Então, um tipo de produto que a CAPES aceita é curso de formação.
Um outro produto que a CAPES aceita é material didático. Então, quer dizer, tudo isso que foi gerado como produto, você vai colocar lá como um produto oriundo do seu trabalho. Beleza. Mais alguma questão? Parcerias entre órgãos, ele entra no impacto social, né, Charles? Tipo assim, o quanto Secretaria de Educação, aqui no município de Canguaretama, eu consegui fazer uma parceria com o IFRN para o campus de aqui, para criar laboratórios de robótica, para começar o ensino de robótica aqui no município. Aí a gente fez aquisição, a partir dessa iniciativa, a gente fez aquisição de 3 laboratórios, montou oficinas, e a gente ia começar em março, mas veio a pandemia e estabilizou, e a gente teve que parar. Mas esse tipo, ele entra no impacto social, não é isso? Ele entra, sim. Você vai colocar como, se você está colocando isso na escola, que vai ser um curso que vai ser feito, no contraturno, alguma coisa assim? Vai ser no contraturno. A gente começou um projeto piloto em 3 escolas e expandir a robótica educacional para toda a rede. Pois é, então é um curso que você está gerando, certo? Que vai ser o curso de robótica, então entra como um curso de formação, certo? Que vai ser feito para os alunos da escola. Então é um produto que foi desenvolvido. Não é, nesse produto você vai descrever lá, é oriundo de uma parceria que foi feita com a Secretaria de Educação, e a gente conseguiu e tal, certo? Então, beleza. Mas assim, baseado nos produtos, o que importa mais são realmente os produtos que foram gerados. Ok. Deixa eu mostrar aqui, podem continuar perguntando, eu vou compartilhar aqui a tela do formulário com os produtos para que a gente possa ver um pouco mais em detalhe. Charles, o pessoal perguntou no chat sobre os produtos desenvolvidos nas disciplinas. Os produtos desenvolvidos na disciplina, se eles estiverem disponíveis, também são produtos que precisam estar disponíveis, porque se não estiver disponível, a CAPES não vai conseguir avaliar, né? Então, um dos pontos importantes que eu até coloquei como um campo obrigatório no cadastro dos produtos é informar um link para acesso. Então, a gente tem que ter um link para acesso e responder aos diversos campos que eu vou mostrar para vocês agora rapidamente, que a CAPES está exigindo para cada produto. Então, aqui a gente tem a lista dos produtos, tá? Então, a gente tem 21 tipos de produtos, certo? Que a CAPES ela vai levar em conta como produto técnico ou tecnológico. Um produto técnico é aquele produto que não tem inovação, algo que já é um conhecimento já existente e que você desenvolveu aquele produto em cima do conhecimento existente. Então, ele é caracterizado como produto técnico. O produto tecnológico é aquele que teve uma inovação, ele fez algo diferente. E essa inovação, ela pode ser uma inovação, uma inovação simples, uma inovação média e uma alta inovação. Então, o grau de inovação, ele pode ser categorizado, certo, de diversas formas. Então, você tem uma inovação disruptiva. Você gerou, por exemplo, um novo iPhone, uma coisa diferente que causou uma disrupção na sociedade. Então, é um produto de inovação, de grande inovação. Se é algo que você fez algumas adaptações de algo existente, então tem uma inovação associada, mas o grau de inovação é baixo. Se você fez uma inovação um pouco mais que é mais evoluída, então tem um grau de inovação médio. Aí é caracterizado como produto tecnológico. Então aqui na lista vai desde produto técnico bibliográfico. Produto técnico bibliográfico não é nem artigo em periódico, nem artigo em evento, nem livro, tá? Produto técnico bibliográfico são artigos, por exemplo, em revista. Veio, por exemplo, o Fernando, fez uma inovação fantástica na pró-reitoria da instituição dele e que gerou um impacto considerável na instituição, e depois a Veja convidou ele para publicar uma matéria lá na Veja. Pronto. Então, isso é um produto técnico bibliográfico, a matéria que foi publicada na Veja. Então, é uma revista de grande circulação. Tá? Então, isso é caracterizado como produto técnico bibliográfico, não aqueles que a gente publica em periódicos, ou em livros, ou em eventos. Charles. Oi. Charles, por exemplo, nós tivemos um trabalho que nós publicamos na nossa turma, que foi um site de expressão. Tiveram também, outro se reciclou, tiveram três trabalhos maravilhosos. E esse está publicado, que foi o tema sobre a depressão, né? Sim. E ele está publicado na internet. E a partir dele, eu criei um objeto digital de aprendizagem que está hospedado na plataforma Escolas na Rede. Então, é direcionado a professores de diversas disciplinas, interdisciplinar. Então, ele já gerou um produto de outro produto. Ele também pode ser considerado uma produção?
Com certeza. Inclusive, ele está disponível, né? Tem um site dele, né? O site é Escola Digital, Escola Plataforma Escolas na Rede, que é nacional, em nível nacional. Com certeza. É um produto, sim, que deve ser catalogado. Massa. Tá, certo? Então, produto técnico bibliográfico, ativos de propriedade intelectual. Então, envolve, por exemplo, patente, envolve registro de software. Você desenvolveu um software, desenvolveu um jogo. Se esse jogo, ele for... Somente o jogo foi desenvolvido, você tem um software, ele pode entrar aqui como produto 7, que é um software aplicativo. No entanto, se você desenvolveu esse software e você registrou no INPI, que esse software você pode registrar, ele vai entrar aqui também como um produto de atividade de propriedade intelectual. Então, quer dizer, não é uma coisa que você desenvolveu, entra somente como produto, ele pode entrar como vários tipos de produtos. Tá? O software em si é um produto, mesmo que não esteja registrado. Se você tiver o registro, ele vai entrar como produto de atividade de propriedade intelectual. Se você tiver, por exemplo, uma marca, você criou uma marca para um projeto que você está desenvolvendo, então criou uma marca para um software que você está desenvolvendo, ele pode entrar também como ativo de propriedade intelectual, porque é registro de marca. Tá? Então, tem vários tipos aí, e aí no formulário tem diversos tipos que vocês podem verificar. Tecnologia social. Tá? Então, é algo que foi desenvolvido, que tem um impacto direto na sociedade, que está ajudando uma determinada comunidade e tal. Então, isso pode ser algo, por exemplo, agora, por exemplo, com o Covid. Então, você desenvolveu um site que fez com que as pessoas elas tivessem muito mais conhecimento sobre o Covid e que, a partir dali, elas tinham uma maneira de se resguardar. Então, quer dizer, isso é uma tecnologia social que ajudou as pessoas de alguma forma e que pode entrar como um produto, certo? No contexto de tecnologia social. Curso de formação profissional, isso aqui eu não vou explicar, que todo mundo sabe o que é. Produto de editoração, se for desenvolvido, por exemplo, um livro, então você fez a editoria desse livro, a editoração desse livro, ou então se tem um evento que você participou e participou da editoração dos anais do evento, isso entra como editoração. Então, qualquer trabalho de editoração pode entrar aqui. Material didático, tá? Isso aí, por exemplo, o e-book de Sônia entra aqui com material didático. Software, já falei. Evento organizado, por exemplo, o evento que a gente está organizando agora, o Congresso Brasileiro de Informática na Educação, é um evento, certo, a nível nacional, que vai ser levado como um produto que está sendo desenvolvido também. Norma e marco regulatório, nesse caso aqui, no PPGIT, não é um tipo de produto que a gente vai ter frequentemente, eu acho que nunca vai ter. Relatório técnico conclusivo, se você participou de alguma demanda, um serviço público que ele chamou para fazer uma consultoria e que você deu um relatório conclusivo sobre um parecer de alguma coisa que era importante para aquele órgão. Isso entra como um produto também. Manual ou protocolo. Então, se você desenvolve um guia, por exemplo, foi quem que falou de guia? Acho que alguém falou de guia agora rapidamente. Zelda. Pronto, Zelda. Um guia, ele entra aqui como manual. Tá? Ele entra como manual porque é exatamente mostrar às pessoas um passo a passo do que ela deve fazer para executar uma determinada tarefa. O serviço em si, do uso desse guia, não é um produto, mas o guia em si é um produto do tipo manual. Charles, os eventos é só a nível nacional ou internacional? Ou... Nacional e internacional. Não entra regional, então. Regional tem nessa ficha de avaliação, eles falaram um pouquinho sobre evento regional. Eu acho que vale a pena a gente cadastrar de todo jeito. Não vai estar lá como um evento prioritário que eles levam em conta, que é nacional e internacional, mas pelo menos para dizer que a gente fez, e se eles acharem que vale a pena para o tipo de programa, a gente está lá cadastrado. Eu acho que a gente não perde de passar a informação, não. Tradução, acervo. Isso aqui é mais, se usa acervo, é mais o pessoal da área de saúde. Base de dados técnico-científica. Cultivar, aí tem um pessoal da saúde também, da agronomia que usa isso, então não vai ser muito para o contexto do PPGIT. Produto de comunicação, tá? Se você tem um blog, que esse blog é bastante acessado e tal, isso aí é um produto que pode ser relatado também, ele causa um determinado impacto. Carta, mapa e similar, isso aqui também não está muito relacionado a gente. Redes sociais, Instagram. Produto de comunicação. YouTube, canal no YouTube. Por exemplo.
Se a gente tem um canal do YouTube que está relacionado ao programa e tal, isso aqui entra como produto, sim. Instagram também. Isso. Do próprio PPGIT, né, que a gente precisa dinamizar e tal, isso também vai entrar como produto. Produtos e processos de sigilo, isso aqui quando está relacionado a uma empresa, que você desenvolve algo específico para uma demanda de uma empresa privada que tem sigilo, ou então de uma empresa, de uma instituição pública, mas que é algo sigiloso. Taxonomia, ontologia e tesauro também não está muito relacionado com a gente. Empresa e organização social inovadora, isso aqui tem uma relação com a gente, tá? O objetivo também é a gente, inclusive, a gente acabou de formalizar a primeira empresa do PPGIT, tá? Uma empresa de desenvolvimento de uma plataforma para ensino e aprendizagem da matemática com jogos inovadores. Então, isso aqui também é algo que a partir de agora vai ser levado em conta, a empresa criada. Processo, tecnologia ou produto que não entra aqui em propriedade intelectual, que não tem patente. Então, essa é a lista dos diversos tipos de produtos que a CAPES está levando em conta e que a gente colocou isso aqui nesse formulário para que todos possam ajudar a gente a preencher. Então, os itens do formulário, ele leva em conta os campos que a CAPES está exigindo agora, que são 5 critérios, que é a aderência com aquilo que está relacionado à formação do programa, o impacto que ele está gerando, a aplicabilidade, a inovação, certo, que esse produto gerou e o grau de complexidade dele. Então, aqui eu já coloquei também o objetivo para que a gente possa cadastrar isso no Sucupira, mas cadastrar isso no Plune. Já coloquei aqui também o link, tá, do repositório que foi desenvolvido, que é isso aqui, plune.md.ufrn.br, e que a ideia é que os produtos eles sejam cadastrados aqui. Esses produtos aqui são produtos da especialização, que também vai ser utilizado pelos outros cursos de pós-graduação do IMD. Então, a gente tem aqui a residência, que é um curso de especialização, o PPGTI, que é Tecnologia da Informação, e o PPGIT. Tá? Por enquanto, a gente não tem nada cadastrado para o PPGIT, mas a ideia é que a gente venha agora realmente colocar isso tudo aqui. Então, todo tipo de mídia pode ser inserido aqui, tá? Então, os diversos produtos aqui, a gente pode colocar o que a gente quiser, a nível textual, a nível de imagem, a nível de vídeo, então a gente pode fazer relato das pessoas, colocar tudo, pode colocar equipe com foto, tem alguns produtos que já estão bem, tem bastante informação aqui que o pessoal colocou, certo? Sobre produto que foi gerado, a equipe que está associada a eles. Então, quer dizer, a gente pode ter algo realmente bastante completo sobre os diversos produtos. E que isso aqui vocês podem inserir como informações, como links, lá no cadastro. Okay? Nesse daqui. Então, só passando aqui rapidamente. Tá? Então, vai colocar nome, e-mail. Tem aqui uma descrição sobre o que é a ideia de produto, tá? De produto tecnológico. Algumas observações, dizendo que a CAPES vai levar em conta aquilo que os egressos estão fazendo, os produtos que não forem cadastrados não vão ser levados em conta na avaliação, a produção bibliográfica vai continuar sendo coletada no Lattes, e aqui os prazos, tá? Para a produção de 2017, 18, 19, prazo para produção de 2020, e dizendo que o esforço de todo mundo que vai fazer a diferença. E aí a gente tem aqui tipos de produtos, tá? Então tem toda a lista com os diversos tipos de produtos. Então, produto bibliográfico, tá? Técnico bibliográfico, tem os diversos tipos aqui. Propriedade intelectual, diversos tipos, patente, marca e tal. Tecnologia social, curso de formação, diversos tipos de capacitação. Tá? Então, tem toda a lista, que a gente tem que dizer qual é o tipo de produto. Isso aqui, tendo dúvida, a gente pode... no próprio PPG pode fazer uma cartilha explicando esse tipo de produtos, mas também tem o documento da CAPES aqui que explica. Então, aqui, por exemplo, vamos dizer que a gente desenvolveu um software. Então, eu venho aqui no set software. Coloco o software, coloco o título desse software. Software de Fernando. Certo, Fernando? Aí vou colocar autores aqui, por exemplo, Fernando. Atualmente ele é egresso. Então, a gente coloca aqui egresso do PPGIT.
certo? Fernando e o nome, todo o sobrenome dele, egresso do PPGIT. Aí, quantos autores tiver, a gente vai colocando linha por linha aqui. Ano de publicação, Fernando publicou agora, 2020. Qual a forma de divulgação desse Charles, Oi. Nesses autores aí entra o aluno, o autor e os orientadores, não é isso? Orientador e co-orientador? Depende, ou só o aluno? Depende do produto que foi gerado. Se é um produto só do egresso fora do discente, não precisa colocar então, ao lado vai colocar isso aqui, docente do PPGIT, discente do PPGIT, egresso do PPGIT, ou se é um membro externo. Então, você define qual é, certo, a categoria desse categoria desse autor, então, certo. A ideia é que a gente tenha a categoria, se o aluno ele já é egresso, ele vai colocar aqui como egresso. Se foi, por exemplo, Fernando, em 2019 ele ainda está no PPGIT. Então, nesse caso aqui, ele entra como discente do PPGIT. Já se é uma produção de 2020, e que ele já defendeu, ele está fazendo um produto que é já depois de ele ter concluído o PPGIT, então ele vai entrar como egresso. Então, essa é a ideia, que assim que a gente vai conseguir categorizar os autores, para que a CAP saiba, certo, qual é a origem. Então, nesse caso, o produto nosso da turma de 2017, quem defendeu o ano passado, nós vamos entrar como, não como egresso, como aluno do PPGIT, na época. Se foi o produto e você está colocando um produto de 2017, você vai colocar aqui como discente do PPGIT. Certo. Aqui você vai colocar discente do PPGIT. Já se é um produto que você desenvolveu agora em 2020... Feito posteriormente, aí já é egresso. Já coloca como egresso do PPGIT. Certo? E aí, ver os outros campos aqui. Então, ano de publicação. Então, é o meio digital. Por exemplo, Fernando, ele desenvolveu o software, esse software está disponível, certo, online. Então, meio digital. Depois ele vai dizer a finalidade. Ele desenvolveu software desenvolvido, por exemplo, software desenvolvido a partir de projeto de extensão, certo? De extensão para a formação de professores. Então, quer dizer, vai apresentar a finalidade do que é esse produto que foi desenvolvido. E aí coloca a URL lá, www.fernando.com.br. Fernando é famoso, viu? Eita, tá dizendo que não é uma URL válida, por quê? Porque não... Peraí, deixa eu botar aqui, https. Esse agora aceita, Fernando. Agora aceitou o Fernando. E aí a gente vai para os critérios, os 5 critérios que eu mostrei lá no início, que é aderência ao PPGIT, inovação, complexidade, impacto, certo? Então a gente vê aqui, esse produto ele está relacionado, foi um software, está relacionado, por exemplo, à linha de pesquisa e desenvolvimento. E aí vem, Fernando coloca aqui, desenvolvimento, e se tem algum projeto de pesquisa, aí ele vai dizer aqui o nome do projeto, tá? Se for algum projeto dentro do programa. Se não foi projeto já do programa, então passa direto, não é obrigatório isso aqui. Depois, impacto na sociedade. Então, o critério de impacto na sociedade está diretamente relacionado com as mudanças que o produto causou no ambiente social ao qual foi inserido. Certo? Então, isso aqui importa. O que é que ele causou, certo? No uso lá com as pessoas que tinham problema e que ele ajudou a resolver o problema. E aí você vai dizer, o nível de relevância, então, deve ser uma atribuição do cliente, do receptor, e não do autor. Então, não é quem desenvolveu o produto que vai dizer se ele é bom ou ruim. É quem está usando que vai dizer. Então, isso aqui, se o produto está sendo utilizado, então você vem e coloca qual é a relevância que ele está tendo lá para as pessoas. Se não foi, aí a gente coloca num nível baixo que a gente não sabe ainda. Tá? No produto de Fernando, a gente vai colocar que o nível de relevância é alto. Ô, professor Charles, esse nível de relevância, então, no caso, como é que o cliente ele vai declarar isso? Ele vai ser um termo, um e-mail? Como é que eles vão apontar? Porque assim... Se você consegue uma declaração da pessoa, você pode vir e colocar isso aqui embaixo, URL para mídias diversas.
e aí você coloca, disponibiliza isso, por exemplo, no Drive e coloca o link aqui para quem possa ter o acesso a ele, tá? Para quem possa anexar. Então, quer dizer, ó, em caso de impacto real ou realizado, é necessário anexar documentos demonstrativos ou comprobatórios das informações prestadas. Tá? Então, a CAPES ela vai levar isso aqui em conta para dizer, realmente o impacto ele foi considerável. Tá? E aí, nesse aqui, eu coloquei a possibilidade de você colocar quantas linhas quiser com vários URLs. Aí pode ter, por exemplo, um vídeo que foi gravado com a pessoa que você disponibilizou, e tem um relato, pode ser um documento com a declaração, pode ter fotos da participação do pessoal no evento que foi feito. As evidências, né? As evidências, exatamente. Ou notícias que foram publicadas, por exemplo, lá no site do IF, ou então um blog que está relatando o que está acontecendo com o uso daquele produto. Então, quer dizer, tudo que tiver como evidência de resultado, tá, de impacto, a gente vai e coloca aqui. Certo? Então, a demanda, se foi uma demanda foi você mesmo que desenvolveu aquilo ou foi alguém que demandou? Por exemplo, o Fernando desenvolveu a solução dele a partir de uma demanda direcionada. Foi a pró-reitoria, foi a reitoria, quer dizer, da instituição que demandou. Então, para a CAPES, ela vai ter um impacto maior, uma relevância maior naquele produto que foi uma demanda a partir de um problema existente. Então, por exemplo, agora Fernando entrou na coordenação de um novo setor de tecnologia educacional, porque ele tem a necessidade dentro do IF de formar os docentes e os técnicos da instituição para usar as tecnologias educacionais. Então, quer dizer, é uma situação que tinha antes e que ele vai levar para uma situação diferente, certo? Que o pessoal vai estar mais capacitado. Então, quer dizer, é uma demanda que foi contratada, certo? Isso aqui para a CAPES é um impacto maior do que se foi um produto que você desenvolveu só porque você estava querendo. Porque você achava bonitinho, achava que aquilo era maravilhoso. Tá? Então, se foi, por exemplo, um edital, se foi um produto que foi desenvolvido a partir de um edital de financiamento externo, que foi um FINEP, ou que foi a CAPES, ou que foi CNPq, ou que foi uma empresa ou então uma instituição qualquer que está financiando. Então, isso também é levado em conta como maior impacto. O objetivo da pesquisa, se é experimental, se é para resolver um problema identificado, ou se não tem foco nenhum de aplicação. Tá? Então, se você tem algo que tem um problema já identificado, isso tem um impacto maior do que se você não tem foco nenhum. A área impactada. Charles. Oi. Charles? Isso. Oi. Não, só uma coisa. Você está dando esse exemplo de Fernando no IF, mas ele também cabe ao Estado, por exemplo, né? Eu trabalho na área de tecnologias educacionais e nós elaboramos documentos protocolos para orientar o uso de atividades remotas e estamos fazendo protocolo também para segurança de laboratórios. Nesse caso, né, gera algum impacto também? Sim, o protocolo, ele entra como um produto lá, a gente viu, né? Manual e protocolo. Então, você está desenvolvendo um protocolo, é um produto. Com você, como egressa, é um produto que você está desenvolvendo que tem um link relacionado à formação que você teve. Então, você vai cadastrar lá como protocolo, como produto do tipo protocolo, e aí você vai apresentar o impacto que ele está tendo, do mesmo jeito. Inclusive, assim, a gente também tem gerenciadora de cursos, é uma plataforma do governo, que é extra-secretaria, mas é parceira da Secretaria de Administração. Então, nós alocamos, criamos os cursos e damos o perfil de professores para outros colegas de setores. Também, eu acho que também isso aí também entra, né? Sim, com certeza. Curso entra como um produto do tipo formação, é curso de formação. Então, tudo isso sim. E aí, para cada produto, você pode apresentar qual é o impacto que ele está tendo. Né? Isso é o que a CAPES quer avaliar. Foi desenvolvido algo e isso está tendo uma relevância importante dentro do seu ambiente de trabalho. Né? Certo. Charles. Então, oi. Juliana. Quem vai auditar tudo isso? Na hora que a gente preenche esse formulário, o PPGIT, de alguma forma, vai ter algum tipo de auditoria ou isso já vai ser enviado diretamente para a CAPES? Não, isso aqui é um formulário que a gente criou internamente no PPGIT, né? Então, no início do formulário lá, o que a gente vai ter como informação é o e-mail e o nome da pessoa, aí a gente vai fazer relação com os alunos, né, e os egressos. E a partir daí que a gente vai cadastrar tanto no repositório do PPGIT, como depois fazer o repasse para o sistema Sucupira. O sistema Sucupira, por enquanto, somente a coordenação do curso tem acesso. A partir do próximo quadriênio, de 2021 a 2024, aí vai ter um novo sistema que se chama Espiral, que os docentes como um todo também vão poder fazer esse cadastro. A gente vai descentralizar o trabalho.
certo? Entendi. Mas, sim, por enquanto, a estratégia que a gente está adotando é de ter esse formulário aqui que a gente possa coletar as informações de todos. Esses campos que estão aqui são exatamente os campos que estão lá no Sucupira, no sistema da CAPES, certo? Então, a gente não está inserindo nada novo, é tudo que está lá, que eles estão demandando para o cadastro dos produtos. Certo? Então, o impacto, por exemplo, no ensino, teve um impacto na aprendizagem. Então, depois, o setor da sociedade está sendo beneficiado. Então, a gente vem aqui, o setor... Charles? Oi. Só uma dúvida que eu fiquei em relação a essa questão dos cursos de formação. Tendo alguns cursos que eles não são recorrentes, né? Como é que fica nesse caso? Teria que ter algum documento documentando o curso? Ou... Tem algo que apresente que esse curso foi realmente efetuado, né? Então, algum tipo de comprovante que mostre que teve a execução do curso. Por exemplo, na UFRN, quando a gente faz os cursos de extensão, ele tem um cadastro no SIGA-A, então você pode ter uma declaração do SIGA-A mostrando que é um curso. Se for em qualquer outra instituição, aí seria a instituição que deveria fazer essa declaração, apresentando que o curso foi efetuado. Se foi uma empresa, a empresa de fazer essa declaração. Se foi uma secretaria de educação, se foi uma escola, a escola ou a secretaria fazer essa declaração para quem pudesse anexar aqui. Eu tenho uma dúvida relacionada também com essa questão de cursos de formação. Eu sei que para os alunos egressos, não necessariamente é preciso que o produto seja desenvolvido em parceria com o orientador. Mas com relação ao aluno ativo, é possível que a gente possa enviar um produto que foi feito, um curso de formação que foi ministrado, que está todo documentado, com certificado, mas que não foi feito em parceria com o orientador? Pode, sem problema nenhum. O egresso, ele vai desenvolver as suas atividades depois que terminar a formação, e ele não tem a obrigação de ter que fazer junto com o orientador. Mas, assim, o que a CAPES quer é que a gente acompanhe o egresso para saber se a formação serviu para que ele pudesse desenvolver... Não, tudo bem. Mas a minha dúvida é com relação a um aluno ativo que está nessa situação. Você pode colocar ele junto também. Se tiver um aluno do programa, ele vai entrar como um autor lá, porque o autor você pode colocar vários autores. Então, você pode colocar o aluno que está no curso, aí coloca ele como discente do PPGIT, o egresso coloca como egresso do PPGIT. Se tiver outras pessoas que são externas, que não tiveram relação nenhuma com o PPGIT, coloca lá como externo, mas que também é autor. Então, isso não tem limitação, não, em relação aos autores. Tá, ok. Obrigada. Nada. Então, o tipo de impacto, se é um impacto potencial, tá, que você acredita que pode ter esse impacto, ou se já é um impacto real. Então, é exatamente quando tiver um impacto real, que a gente precisa ter alguma declaração, alguma fonte de relato, para que a gente possa realmente apresentar as evidências do resultado sobre esse impacto. E aí, pode descrever. Então, você tem 255 caracteres para também descrever o impacto, que foi um impacto muito bom, porque atingiu um certo número de pessoas, isso fez com que mudasse a realidade delas e tal. Então, isso aqui a gente pode descrever, certo? Um pouco sobre esse impacto, como é que esse impacto realmente aconteceu, certo? E aqui as URLs que eu disse, que aí você pode, todo o material que tiver disponível para mostrar isso, pode colocar aqui. Depois a gente vai para o terceiro critério, que é grau de aplicabilidade. Então, você vai ver qual é a abrangência do que você está fazendo. O produto, ele é algo que só pode ser utilizado localmente, ou é um produto que pode ser utilizado, por exemplo, nacionalmente. Você desenvolveu um software, e esse software, ele pode, por exemplo, é um jogo, e o jogo pode ser utilizado por qualquer pessoa no país. Ele está disponível na internet lá, para fazer, por exemplo, a alfabetização de crianças do ensino fundamental 1, e que qualquer pessoa no país pode utilizar. Então, você coloca como uma abrangência nacional. Porque eu poderia colocar internacional? Poderia, mas se ele tivesse essa visão também que ele seria utilizado em outros países. Se for, por exemplo, um jogo que só está em português, e aí poderia ser utilizado em países de língua portuguesa, também poderia entrar como um internacional. Se é um jogo que já está traduzido para outras línguas, aí sim o impacto seria também, a abrangência seria internacional.
Charles, então, nesse caso, a plataforma Escolas na Rede, ela tem alcance internacional, a gente tem como mensurar pelo Google Analytics. Por exemplo. Aí, em diversos países já tem, nós temos como fazer esse relatório também. Exatamente. Aí você pode colocar, por exemplo, lá na observação, você pode colocar aqui no impacto, que é um impacto a nível internacional, e aí você pode colocar o link lá do Google mostrando que realmente isso está acontecendo. Então, quer dizer, a gente mostra evidência sobre o que está, o impacto que está sendo gerado. Provar, certo. E aí, a nível de replicabilidade, o produto foi desenvolvido, ele pode ser replicado por outros, ele pode ser utilizado por muita gente, fazer adaptação e tal, então aí você vai colocar, certo, esse nível de aplicabilidade e replicabilidade aqui. O quarto critério, está quase chegando já no fim, então são 5 critérios. Grau de inovação. Então, em grau de inovação, aí que eu falei no início, por exemplo, o produto, ele é um produto técnico, que não tem a inovação aparente, ele é um produto que foi desenvolvido, mas não tem grau de inovação aparente. Então, é um produto técnico, considerado como produto técnico pela CAPES. Se ele tem um baixo teor inovativo, tá? Ou seja, é um produto que foi desenvolvido pela adaptação de conhecimento existente, então ele passa a ser um produto tecnológico. Se ele tem um médio teor inovativo, então foi a combinação de conhecimentos pré-estabelecidos, tá? Então, passa a ser médio. E se é algo disruptivo, tá? Então é um conhecimento completamente inédito, aí passa a ser alto teor inovativo. Então, esses 3, baixo, médio teor inovativo, quando tem novidade, tá? Ele é um produto considerado um produto tecnológico. Se não tiver novidade, mas foi um produto que foi desenvolvido, é um produto técnico. Se tem relação com o PDI da UFRN, então tudo que a gente está fazendo no PPGIT tem uma relação muito forte com o PDI da UFRN, que é fazer formação de pessoas, que é desenvolver inovação, que é impacto na sociedade, que é fazer um contato muito mais forte com instituições externas. Então, quer dizer, isso aqui vai, na maioria das vezes, ter esse impacto em relação ao PDI. Houve fomento, teve financiamento, é alguma cooperação que foi desenvolvida, ou se não houve financiamento. Há registro de depósito de propriedade intelectual, então, por exemplo, se é um software que foi desenvolvido e ele já foi registrado, então você vai colocar ele como software e colocar aqui o registro, colocar o número, tá? Se não foi, não coloca o número, mas se foi registrado, então, além de cadastrar como software, você pode cadastrar ele também lá como registro de propriedade intelectual, tá? Como um registro de software também. Professor, o registro de software tem que ser necessariamente educacional ou qualquer registro de software? Para contabilizar. Registro de software é INPI que faz, né? Então qualquer software o mesmo, o reconhecimento é o mesmo, né? Então é no INPI. Claro que aqui o software que você desenvolveu tem que ter uma relação com o que o PPGIT faz, né? Uma relação com a formação que você teve dentro do PPGIT. Então tem que ter algo relacionado com a educação. Se for algo que não tem relação nenhuma com a educação, aí fica estranho a gente cadastrar aqui. Se o estágio do produto é um estágio piloto, tá? Se está em protótipo, se já está em teste ou se já está finalizado, já foi implantado. Se teve transferência de tecnologia, por exemplo, se é um produto que foi desenvolvido aqui e está sendo utilizado pela Secretaria de Educação do Estado como um todo. Então, quer dizer, teve uma transferência de tecnologia de uma pesquisa que foi desenvolvida a partir de uma formação no PPGIT e que agora é um produto da Secretaria de Educação. Então, houve transferência de tecnologia. Se foi um produto que foi desenvolvido e que ninguém está utilizando essa tecnologia, então não houve. Complexidade, tá? Então o grau de complexidade do produto, se é um grau baixo, então o desenvolvimento foi feito com pouca parceria, tá? Foi feito de forma interna. Média, se já teve uma combinação de parceiros, tá? Então se você desenvolveu, por exemplo, parceria com outras instituições e tal, tá? Se teve parceria com empresas, com laboratórios e tal, então já passa a ser média. E se teve parceria de uma amplitude muito grande, tá? Então, por exemplo, com grupos nacionais, internacionais e tal, aí entra para um nível de complexidade, para mostrar que sozinho não tinha conseguido desenvolver, certo, aquele produto. Então, a CAPES quer saber esse nível de complexidade também. E aí a gente finaliza, tem mais um campo final, que também não é obrigatório, mas se precisar descrever mais alguma coisa, tem um campo de observação, tá, para submeter. Então, esse é
o formulário que a gente desenvolveu, que leva em conta exatamente os diversos campos que a CAPES ela, inseriu no sistema Sucupira para poder avaliar os diversos produtos, certo? Desenvolvidos pelos docentes, discentes e egressos do programa. Ok? E aqui eu encerro a minha blá blá blá, eu quero ouvir vocês agora em relação a isso aqui. Questões? Não, só uma observação, assim, muitos campos ficam um pouco subjetivo na percepção de quem está cadastrando, né? Existe alguma forma de algum grupo fazer uma análise prévia para validar aquilo que a gente está imaginando que seria os descritores adequados para o produto que eu estou cadastrando, ou realmente é um processo pós? A gente submete e vocês vão fazer essa curadoria? Assim, sinceramente, a gente vai aprender junto com vocês também. Assim, os campos, eles são de análise qualitativa. Então, realmente é subjetiva. Então, eu venho, por exemplo, eu desenvolvi um software que ele está sendo utilizado dentro de uma escola e por várias turmas. E eu vejo que aquilo dentro da escola está causando um impacto considerável com as crianças, porque elas estão aprendendo, elas estão se alfabetizando muito mais eficazmente do que estava acontecendo antes. Então, para aquela escola, é um impacto interessante. Como é que eu posso dizer isso é um impacto baixo, é um impacto médio, um impacto alto? Aí a gente tem que analisar, baseado ao impacto dos outros produtos que estão sendo desenvolvidos dentro do programa, baseado ao impacto que está sendo dos produtos que estão desenvolvidos em todos os programas da área interdisciplinar, baseado com o impacto dos produtos de todos os programas de pós-graduação brasileiro. Aí assim, é bem realmente complicado de ter um negócio desse. Então, a CAPES ela vai ter uma batata quente para poder fazer essa avaliação. Eles passaram para um modelo que é muito mais interessante, realmente, porque aqui a gente vai avaliar o que é que o resultado, as evidências de resultado daquilo que está sendo desenvolvido e o quanto isso está ajudando a sociedade a evoluir, mas eles colocaram uma batata quente na mão porque eles vão ter que avaliar um negócio que é realmente muito subjetivo. E aí, como é a primeira vez que a gente vai estar fazendo isso, a gente vai estar Independente da natureza do produto, esses são os campos que vão ser cadastrados para vincular esse no repositório do programa, não é isso? Independente do tipo, né? Ou não? Ou alguns são menos informações, outros um pouquinho mais. Assim, no repositório do programa, as informações sobre os produtos, como é que ele pode ser utilizado e tal, o acesso a eles, quem foi o grupo que desenvolveu, para quem possa ter o contato com eles, isso aí eu acho que vai ser o mais importante para que as pessoas possam enxergar. Mas para que a CAPES ela possa ter o acesso também e verificar essas questões todas, isso aí a gente vai ter que cadastrar no sistema Sucupira. Então, a gente tem aqui dados que parte dele vai para o Sucupira e parte dele vai para o repositório da gente. Então, assim, o que vocês tiverem, por exemplo, de relatos sobre os produtos e tal, isso a gente vai colocar no repositório também, porque até para outras pessoas que quiserem utilizar o produto, elas vejam o quanto eles já estão causando impacto e que vale realmente a pena utilizar. Então, isso, assim, esse tipo de informação a gente também vai colocar lá no repositório. Mas algumas coisas, por exemplo, a nível de complexidade, algumas informações que são mais para avaliação da CAPES, a gente não sei se tem tanto interesse a gente colocar lá no repositório. Bom, a gente vai avaliar ainda o que realmente precisa colocar no repositório para as pessoas terem acesso. Deu para ter uma ideia das coisas? Esse instrumento que foi apresentado aí já está disponível, ainda vai passar pelo colegiado, já passou? Está disponível, vou colocar para vocês agora aqui. Ele foi desenvolvido nas reuniões do grupo de avaliação, né? Tem 3 grupos que foram criados no PPGIT para ajudar nessa avaliação. Cada grupo é responsável por algum daqueles quesitos, né? O de programa, o de formação e o de impacto na sociedade. Então, cada um dessas comissões está fazendo uma avaliação diagnóstica para ver a situação atual e a gente estabelecer estratégias para o programa. Então, aqui já disponibilizei aí no chat o link para o formulário. Então, vocês podem dar uma olhada lá. A gente tinha
a gente não tinha tempo, tá? A CAPES ela só estava permitindo a gente fazer inserção de 2020, porque a gente já tinha feito coleta de 2017 em 2018, o coleta dos dados de 2018 e 2019 e o coleta dos dados de 2020, ou de 2019 agora em 2020. Mas, enfim, depois de muita demanda das coordenações dos programas de pós-graduação como um todo, desde o ano passado, eles publicaram um ofício, sexta-feira passada, disponibilizando no sistema, abrindo o sistema para a gente poder fazer qualquer alteração em toda a coleta de dados de 2017 para cá, devido exatamente a essa mudança considerável no modelo de avaliação, né? Então, a gente ficou com um tempinho agora, até novembro, para fazer tudo que a gente quiser de modificação nos dados de 2017, 18 e 19. E aí, para 2020, a gente vai ter até o início do próximo ano para poder fazer essa inserção. Pessoal, só uma última pergunta. Depois que envia, existe algum retorno, assim, como é que eu vou saber se realmente foi aceito ou não? Já está isso desenhado ou ainda vão fechar? Não, mas assim, os produtos que forem cadastrados, a gente vai repassar para a CAPES, Fernando. Assim, não vai ter um negócio de aceita ou não aceita. Se o discente desenvolveu esse produto no contexto do programa, isso é um produto do programa, então vai ser cadastrado. Se o egresso desenvolveu o produto e esse produto ele vê como uma consequência da formação que ele teve no PPGIT e ele cadastrou como produto, a gente também vai levar como produto, tá? Então, não vai ter questão de aceitação ou não aceitação. O que a gente vai avaliar no contexto do programa é porque a CAPES, além dos produtos, tá, da produção como um todo, ela também vai pedir, no início do próximo ano, a gente vai ter que dizer os 5 TCCs mais relevantes, que a gente vê com maior impacto, melhor qualidade, os 5 egressos, que foram destaques, tá? As 10 produções do programa, que foram destaque, as 4 produções, referente aos 4 anos, de cada docente, que foram destaques, e os 5 produtos tecnológicos que foram destaques. E as 5 premiações que o programa teve também, que seja através de artigo, que seja um produto, que seja... Então, quer dizer, a gente vai apresentar os destaques também, uma vez que a produção toda estiver cadastrada, de 2017 a 2020, a gente vai ter que apresentar esses destaques também, e a CAPES vai levar esses destaques como uma prioridade, vai ter um fator de impacto para ela, de peso, na avaliação maior. Então, mas assim, é um trabalho que a gente vai estar fazendo, mas que não é aceitando ou não aceitando os produtos, tá? Os produtos a gente vai aceitar a partir do momento que for algo relacionado à formação dos discentes ou dos egressos. Gente, só queria lembrar, eu estou na comissão de formação, tá? E aí eu queria pedir para vocês, para o pessoal que vai qualificar e que já qualificou e vai para a defesa, né? A gente analisou os textos de qualificações e de dissertações que já foram entregues, tá? Até o momento que a gente tinha feito a avaliação. Então, a gente percebeu algumas coisas em alguns trabalhos que é importante ressaltar para que vocês cuidem nos textos de vocês, tá? Então, a primeira coisa deixem claro qual é a linha de pesquisa de vocês. No PPGIT tem 2 linhas, né? Desenvolvimento e a de práticas, tá? Eu mesmo, com o Fernando, Davi, que estão aqui mesmo, a gente nunca colocou lá linha de pesquisa tal, né? Então, é interessante que a gente coloque, tá? Cuidado na escrita do resumo, certo, gente? O resumo, ele é importantíssimo para que a gente entenda o que é o trabalho, qual é a importância, né, a relevância, qual é o problema, o objetivo, resultados e tudo. Então, cuidado com isso, tenha um cuidado bem grande na escrita do resumo. O resumo precisa ser um resumo do trabalho, tá? Olha, começou a rir de novo, me dá uma raiva de vocês.
Aí, então, não escrevam assim, tipo, toda uma contextualização e a última frase do resumo é o objetivo do trabalho, entendeu? Falta coisa aí, sabe? Então, a gente tem aquela receitinha de bolo, né? Contexto, problema, objetivo, metodologia, resultados. Coloquem tudo de forma coerente no resumo. Palavras... Oi, Charles. Não, pode dizer, Bel. Palavras-chave, gente. Palavras-chave tem que ter algum significado para o trabalho de vocês e para as pessoas que estão vendo isso. Então, não adianta colocar como palavra-chave, por exemplo, aprendizagem. Aprendizagem do quê? De que forma? Fazendo o quê? Né? Só, assim, palavras muito gerais, sabe? Tem palavras-chave assim, formação. Formação sobre o quê? De quem? Para quem? Né? Então, assim, usem realmente palavras-chave que tenham significado e realmente representam o trabalho de vocês, tá? Porque senão a gente não são palavras-chave, né? São palavras muito gerais, tá? Outra coisa, pessoal, vocês viram agora a importância do produto. Então, quando vocês escreverem a dissertação, deixem bem claro na dissertação qual o produto de vocês. E esse bem claro pode chegar ao ponto de dizer o produto feito neste trabalho ponto. Tá? Vocês podem ser bem claros e dizer o que é e tudo. E, por último, coloquem esse produto para que todas as pessoas tenham acesso. Não adianta eu dizer assim, desenvolvi um aplicativo, por exemplo, Charles, né? Um jogo para ensino de matemática. E está lá guardado, né? Que legal, validei ele com um conjunto de professores, alunos e tal, mas ninguém mais tem acesso, né? Acabou-se. Então, coloca lá, tá? Coloca disponível para que as pessoas tenham acesso, né? Mesmo que seja algum protótipo, algo inicial, mas que já possa ser usado, tá? E aí, isso aí que vocês têm que cuidar, sabe? Na dissertação, vocês têm que ter o cuidado, tanto a parte acadêmica, científica, mas também esse outro lado vai ser importante, certo? Só isso. Isso assim, então, diversos pontos que a gente já fez análise, né, no contexto da comissão, as comissões que estão fazendo a avaliação, e assim, é um diagnóstico que a gente vai fazer, estabelecer algumas estratégias para ajudar os alunos como um todo, desculpa, ajudar os alunos como um todo que ainda estão escrevendo. Deixa eu fazer uma pergunta, tem alunos nessas comissões? Porque era bom, se vocês pensarem em abrir enquetes, alguma coisa de dúvidas, entendeu? Até para os alunos, eles mesmos se ajudarem. Ficou com dúvida nisso, a gente se ajuda para não ficar assim, o trabalho de vocês está grandioso, assim, muito significativo, o formulário muito bonito, assim, muito pelo que Charles apresentou aí e tudo mais. Mas, assim, tem hora que vai ser muita coisa para vocês, né? Assim, é uma avaliação muito pesada, né? Uma coisa... uma trabalheira muito difícil. É uma trabalheira grande. É uma trabalheira grande, mas, assim, a gente vê que é um caminho que a gente precisa. A gente está, assim, na reta final, né? Então, a gente tem que... Todos os esforços agora vão ser importantes, porque o resultado que a gente vai ter nessa avaliação é o que vai permitir a gente passar para uma nova fase, que é realmente através do curso de doutorado. É uma pena, por exemplo, a gente tem muitos alunos que desenvolvem o trabalho que a gente vê que inicialmente não estava maduro, mas quando chega no final do trabalho tem uma boa maturidade, e aí que poderia depois dar continuidade no trabalho de doutorado, e a gente vai tem ter que essa ir para outra oportunidade. instituição. O doutorado é muito importante para quem realmente tem um trabalho muito mais de evolução, aproveitando essa maturidade de quem já passou pelo mestrado. E aí, realmente... e vocês têm uma relação humana diferente, né? Eu venho de um outro programa de educação e não tem, mesmo em educação, que a gente é, né, digamos, puramente humanidades,
Mas eu vejo uma articulação vocês muito boa com os alunos. Isso é muito importante, é um diferencial muito grande dos programas, porque isso não existe, na verdade, né? É difícil existir isso na academia. Então, aproveitar isso e mobilizar para a permanência realmente desses alunos para um grupo de doutorado mesmo, porque um doutorado é tão difícil, a gente é tão só. E ter um grupo que se ajuda e que se articula e pensa na perspectiva mais humana, próximo mesmo ao aluno, isso é um diferencial muito forte. Eu sempre falo isso com o Bel, assim. Isso é o feeling do PPG, é algo bem interessante. Eu acho que a gente tem saudade das sextas e dos sábados, né, Bel? Das disciplinas, eu acho que funciona muito bem. E eu era tão doida que nem eu ia assistir a aula dos outros. Mas eu acho que é importante, entendeu? As pessoas pensam que interdisciplinaridade é só conectar, né, saberes acadêmicos. Na verdade, existem os saberes da experiência, os saberes da convivência, os saberes das relações também, entendeu? Então, a academia não é só conhecimento técnico-científico, né? A academia é humanidade também, é conhecer as pessoas. Então, a gente está se esforçando nisso. Então, desde o ano passado, né, quando a CAPES apresentou, porque esse modelo de avaliação ele já vem sendo modificado desde 2015, mas a apresentação que a CAPES ela fez realmente para as pró-reitorias de pós-graduação e para as coordenações de curso foi no ano passado. Então, a partir daí que a gente começou a trabalhar, então, trazendo isso, a Bel pode dizer aí a quantidade de vezes que eu fico martelando para os docentes como um todo, que é um trabalho realmente de mudança de mentalidade que não é de um dia para o outro. Então, você tem que ficar insistindo, mas é fundamental porque é o resultado que a gente vai obter. Então, acho que tem muita produção que a gente fez, claro que a gente pode fazer muito melhor, muita coisa que a gente não estava fazendo ainda pode fazer, e o diagnóstico dessas comissões eles vão servir para isso, mas a gente está tentando mostrar aquilo que a gente já conseguiu fazer e esperando que já seja o suficiente para que a gente possa passar para o conceito 4 e dar essa nova oportunidade do doutorado, que eu acho que isso vai fazer um engrandecimento muito grande para o programa. Sim, então, acho que vai ser bom para todo mundo, não é bom só para os docentes que estão dentro, não, é bom para a sociedade como um todo, né, para os discentes que vão vir, e o impacto que vai poder ser gerado que vai ser muito maior. Então, apesar a perspectiva é tanto 2021 e 2022, doutorado. Zelda, assim... Já tem egresso de oi. Como a gente é bem inquieto... Que bonitinho. Como a gente é bem inquieto e quer fazer as coisas logo de cara, o que eu trouxe para os docentes agora recentemente foi da gente já submeter a proposta de doutorado agora, quando sair o próximo APCN, que aí vai ser avaliado a criação do curso de doutorado junto com a avaliação da CAPES. Então, se a CAPES ela passar a gente para o nível 4, ela aprova o doutorado, quer dizer que a gente vai ter duas conquistas de uma vez só. Se não for aprovar, não passar para o conceito 4, a gente vai ter 2 negativas de uma vez só. Mas, vamos lá, vamos tentar, é melhor fazer logo, como a gente já está no final do quadriênio, a avaliação vai ser feita agora mesmo, porque quando a gente faz a solicitação de criação no curso, entra com a PCN, o que a CAPES faz, ela avalia se faz toda uma avaliação daquele curso, só que de forma específica. E como vai ser feita uma avaliação agora de todos os programas, então já está sendo feita a avaliação. Então, a gente aproveita e manda logo a proposta do doutorado, e são duas coisas com uma martelada só, né? 2 coelhos com uma martelada só. Charles adora arranjar trabalho para a gente, isso que é verdade. Bom trabalho, né? Bom trabalho, exatamente. Você também está com saudade, Bel, diga a verdade. Gente, vocês não têm ideia como. Pode ver com meus orientandos, eu quase choro toda vez que eu falo dos fins de semana da gente, sexta e sábado. Elvis deitado, tomando vinho. Menina, esse Elvis é famoso, viu? Eu só vejo aquele no grupo. Esse Elvis é a pessoa mais famosa. Não é? Cadê ele, hein? Que ele não aparece. Não deu nem o ar da graça aí nessa reunião, hein, Elvis? Vou puxar nesses cabelos dele. Requisição do VPG, é Pauliane Moraes? Não, na verdade, eu contribuo em bancas com Bel, na verdade. Sou do IFRN. Bem-vinda, que você não entrou na nossa turma 2017, não. Depois ela vem colaborar com a gente. Ela vem como professora, gente. Cadê Elvis? Vai, Elvis, apareça aí para eu puxar no seu cabelo.
Pode puxar, Sônia, saudade. Ah, meu Deus! É a pessoa mais famosa desse grupo. Pois bem. Pois é, mas... A cara dele de vergonha. Elvis é super envergonhado, né, Elvis? Desapareceu. Demais. Pessoa tímida, né, Elvis? Assim. Quem te conhece que te compre. Mas assim, gente, só para finalizar minha participação aqui, eu acho que a gente, desde a primeira turma, né, a gente tem representantes aqui, desde a primeira até agora, né, 2020, e sempre foram feitos muitos produtos, em disciplinas, com os orientadores fora, mas que estavam relacionados, né, então, o negócio é divulgar tudo que foi feito, porque foi feito coisa. Né? A gente tem muito material, coisa, gente. Só que a gente esquece, né, de divulgar, de colocar, de botar né, a cara, assim, porque às vezes a gente faz, tá, fez, foi para disciplina, tá, passei na disciplina, então tchau, acabou. Né? Que o interessante, Bel, é que vocês depois programem um formulário para ser preenchido a cada disciplina ou a cada semestre, para que não deixe esse montante de informações anualmente ou a cada 3 anos. Seria já interessante ter esse formulário pronto, concluir uma disciplina ou concluiu a produção de um determinado produto, já faz essa inserção lá. Eu acho que é porque com a ampliação da avaliação, né? É muito novo. Não, e como a avaliação foi muito ampliada, a forma que Charles está mostrando, que isso não era, gente, muito percebido, isso não era muito contado, assim, pela CAPES, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, não foi nem descuido, assim, eu acho que foi porque, na verdade, todo mundo era muito focado, como o Charles colocou, em periódico, né? Então, ninguém pensava que na disciplina, por exemplo, eu já fiz artigos sobre experiências que eu já compartilhei disciplinas com um colega da computação e a gente fez um relato de experiência sobre isso e virou um capítulo de livro. Mas, geralmente, as pessoas não fazem isso, assim, de pensar que na sala de aula também produz isso, né? Então, isso é muito novo, é bem novo. Eu acho que é um processo... Mas desde o início na nossa primeira turma, 2017, que nós vínhamos questionando e mostrando a nossa preocupação de encontrar um provedor que conseguisse hospedar todos os nossos produtos. Então, essa questão foi sempre relatada e discutida, né? Foi mesmo uma questão de não ter conseguido. A Contento está hospedando a cada produto desenvolvido já lá no servidor, que é o que nós vamos fazer agora, e Charles vai ter mais trabalho, né? Inclusive, Sônia, o material nosso, Charles, que na época uma colega nossa colocou no servidor provisório, ele saiu do ar. E foi um maravilhoso trabalho na disciplina de Bel, inclusive com Cristina, que foi o Webfolio. Então a gente precisa resgatar esse material para botar lá, porque conta, né? Isso, exatamente. E nós vínhamos sempre conversando, né? Mas, enfim, agora vai dar certo, se Deus quiser. Não, essa questão realmente do repositório, isso já é uma questão, como Sônia disse, já é de bastante tempo, né? Sempre a gente teve isso em mente, só que você precisa de ter o desenvolvimento, precisa ter... Então, quer dizer, é um negócio que não acontece de uma hora para outra, você tem que ficar insistindo, e aí a gente conseguiu ter argumentos válidos para conseguir fazer essas coisas todas, a partir do momento que a gente disse, agora o modelo de avaliação da CAPES vai mudar. Se a gente não fizer isso, a gente vai se lascar. Aí sim, aí pronto, a diretoria do IMD permitiu, então eu tive várias reuniões com o pessoal do setor de desenvolvimento, foi desenvolvido um repositório, agora a gente já vai tentar ver essa questão de trabalhar redes sociais, um site para o programa, então quer dizer, diversas coisas que agora a gente tem argumentos válidos e que as coisas vão acontecer. Mas antes, como a avaliação era feita somente em cima de artigos e livros, então, quer dizer, não tinha argumento muito válido para a gente poder disponibilizar. Inclusive, Charles, a própria editora aí da UFRN
ela passa por problemas no tocante à publicação de material tecnológico. Sim. Porque eu levei a proposta do meu e-book para que eu pudesse... Sônia, perdeu seu áudio. Eita, ela caiu. Mas eu acompanhei o dela... Ela caiu da rede. Caiu da rede. Eu acompanhei o problema dela porque ela desenvolveu esse e-book e ela não conseguiu fazer a publicação. Não tinha condição, porque a UFRN ela só publica se você tiver um PDF. Como é que você vai publicar um e-book? Isso, aí justamente, a proposta que eles fizeram a mim era pegar o meu e-book, com todo o trabalho que eu tive, transformar num PDF para publicar. Eu disse, fora de cogitação. Sai do digital para o analógico. Volta para o passado que a gente publica. É um negócio sem futuro, né? Não, aí eu desisti. Fui lá no CEDIS, tentei também conversar. Aí outra burocracia, eu disse, não, desisto. Vamos ver adiante como é que eu vou fazer essa divulgação desse meu produto, porque eu não quero divulgar, né, eu não tenho sem ele estar registrado, né, em termos de patente, né, apesar de ter lá a logomarca do IMD, da UFRN, mas eu queria assegurar que foi um produto construído por mim, por Isabel, por Tafiana, né, e vamos ver como é que nós vamos produzir isso. Tá bom. Teve aqui, acho que teve alguma pergunta aqui, foi... Tá me ouvindo? Oi? Tá, pode falar. Oi, em relação a produtos desenvolvidos em disciplinas, né? Eu estou entendendo que todos esses produtos que a gente vem desenvolvendo, eles contam, né? Isso. Tem algum certo impacto, né? Se tiver certo impacto. No caso do produto desenvolvido ter sido um protótipo de jogo educacional, que foi um que a gente preparou na disciplina de desenvolvimento de jogos. De evidência de impacto, a gente só tem um questionário e o que foi publicado em um artigo, né? A gente não tem foto, não tem vídeo. A minha pergunta é se isso entra como evidência, se esse questionário ou se essa publicação em artigo entra como evidência de impacto. E também se pelo fato de ser um protótipo, se ele vai ser considerado, né? Sim, nos produtos lá, um dos campos de produtos é exatamente se é protótipo, se já é um produto finalizado, se é um produto em fase de teste. Então, tem diversos campos lá que você vai preencher para mostrar qual é a situação. Mas todo software que foi desenvolvido nas disciplinas são produtos. Eles podem estar em fase de protótipo, mas foi um produto. Então, você vai colocar lá um produto, é um software que está em fase de protótipo, que foi testado só numa turma, por exemplo, mas que, por exemplo, teve um artigo publicado, isso aí já demonstra que tem uma certa relevância, porque foi avaliado por um comitê científico. Então, quer dizer, o que tiver como informação, coloca lá. Mas é considerado um produto porque é um software. Mas em relação àquela pergunta lá das evidências, que pede para a gente colocar fotos, vídeos, que evidencia essa validação, esse impacto, né, nos clientes. Mas isso não é uma obrigação, não é um campo obrigatório, mas é um campo que você pode relatar o impacto que teve. Até no próprio campo lá tem dizendo, se é um impacto real, é importante de colocar alguma declaração, alguma coisa que demonstre esse impacto. Já se não teve um impacto real, é um impacto que você acredita que ele pode existir, então previsto, quer dizer, um impacto previsto, então você vai colocar lá, marcar como impacto previsto, coloca apenas o que tiver. Mas não deixa de ser um produto, não precisa ser um produto maravilhoso para poder ser cadastrado. O que a CAPES ela quer é que apresente o que é que está sendo feito e o quanto, certo, aquilo que foi feito causou com algum certo impacto. Então, se é um produto que associado a esse produto teve um artigo publicado, isso demonstra uma certa evidência do resultado, porque de todo jeito, para o artigo ter sido publicado, existiu algum resultado. Tá? Entendi. Então, você mostra que foi aplicado e que isso, de alguma forma, vai poder, por exemplo, futuramente ser implantado em sala de aula, caso o protótipo se transforme num produto mais evoluído. Então, tem os campos de descrição, por exemplo, tem um campo que é a descrição do impacto, do tipo de impacto. Então, você vai relatar
claro que é de forma resumida, tá? São 255 caracteres, então é um texto bastante curto, mas que você relate aquilo que você acredita como impacto que ele gerou. Tá certo, professor. Obrigada. Então, pode ser produto gerado a partir de disciplina, pode ser produto gerado a partir do trabalho de mestrado, pode ser produto gerado a partir de trabalho de pesquisa que tem uma relação com o programa de pós-graduação, pode ser produto gerado pelo egresso a partir da formação que ele recebeu no programa. Então, quer dizer, pode ser produto de diversas naturezas, tá? Que podem ser cadastrados. Entendi. Obrigada, professor. Tem uma dúvida no chat com relação à oferta das disciplinas da turma 2020. Sim. A oferta de disciplina da turma 2020, a gente, na reunião de colegiado que teve segunda-feira, a gente colocou algumas opções, né? Porque a gente tinha as turmas obrigatórias que a gente retomou de junho e julho, terminou agora, e as turmas das disciplinas optativas que nem iniciaram, devido à pandemia. Então, no debate que a gente teve, que foi um ponto de pauta, na reunião do colegiado, a gente viu que seria interessante dar outras possibilidades para os alunos, e não somente ofertar essas disciplinas optativas. Então, a gente colocou disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, disciplinas obrigatórias mais optativas, mas também disciplinas obrigatórias com estudo dirigido, ou disciplinas optativas com estudo dirigido. A ideia do estudo dirigido é para dar uma formalizada mais ainda, que além da gente já ter os alunos desde o início do curso com um orientador associado, mas colocar como estudo dirigido, quer dizer, dar carga horária para o aluno e dar carga horária para o orientador, para dizer, não tem mais agora desculpa de você dizer que não está tendo orientação, nem o orientador não está orientando. Certo? O estudo dirigido é uma formalização de carga horária para orientação. Então, a gente está agora trazendo essa nova opção também para ajudar nesse processo de orientação. Então, a gente colocou várias opções para que os alunos pudessem escolher se querem cursar agora, daqui de agosto, final de agosto até início de dezembro, se quer cursar disciplinas obrigatórias e fazer estudo dirigido, ou se quer cursar disciplinas optativas e fazer estudo dirigido, ou as disciplinas optativas mais obrigatórias, ou só optativa, ou só obrigatória. Então, a gente lançou esse formulário para o pessoal responder e a gente aceitar a escolha dos alunos. Então, a gente vai fazer o que vocês quiserem. Como diz, atender os seus desejos. Charles, só uma pergunta a mais. Em janeiro, que o 2020.2 vai ser de janeiro e fevereiro, né? Não sei se é janeiro e fevereiro. Eu sei que começa em 12 de janeiro, se eu não me falha a memória, mas não tem o período para terminar, não. Provavelmente vai ser uns 3 ou 4 meses. Não? Ainda bem. E vai ser do mesmo jeito, provavelmente aula nos sábados? Mas a gente não tem nenhuma previsão de mudar os horários, não, porque o PPGIT, que é sexta e sábado, é exatamente para um público, o nosso público-alvo é aquele que está já no mercado de trabalho, né? Se a gente colocar disciplinas durante a semana, vai atrapalhar a vida de muita gente, que a maioria trabalha, né? Justamente então, a preocupação é essa. Não, mas não se preocupe com isso, que a gente não vai modificar de jeito nenhum os horários, não. Não, professor, também tem a questão, porque tem muitos alunos agora da turma de 2020, que com o retorno agora das aulas, eles vão ter que também dar aula no sábado. Aí complica a situação, porque o final de semana já era uma oportunidade para aqueles que trabalham durante a semana, né? Porque, por exemplo, para mim, para a Bel, como docente, para a gente é mais trabalho, porque a gente está vindo no final de semana que antes a gente não trabalhava no final de semana. Mas exatamente para dar oportunidade para as pessoas que trabalham durante a semana vir no final de semana para fazer a formação. Agora, se no final de semana as pessoas vão trabalhar, eu não vejo, não sei se Bel tem alguma alternativa, eu não consigo enxergar outra alternativa, não. Então, se a gente vier dar aula no domingo, aí eu acho que vai ser muito difícil. Oi, falei, me viu depois do isolamento também, de entrar no ritmo. Acabei de escrever isso no chat.
vai ser muito difícil a gente encontrar docentes e discentes que queiram ter aula no domingo. Não, eu acho assim, talvez a gente tenha que mudar do sábado pela manhã para o sábado à tarde, porque tem gente, pelo menos, que disse que as escolas vão voltar às aulas e vai ter aula também no sábado, da turma, entendeu? É uma preocupação que está falando no grupo. Assim, o que a gente está fazendo, como vai ser totalmente remoto, é que a gente não vai ficar a sexta, tarde e noite direto na frente do computador, nem o sábado, manhã e tarde direto também, né? Que ninguém vai aguentar ficar olhando para a cara da gente e ouvindo. Então, quer dizer, boa parte das aulas vão ser assíncronas. Então, aula remota, mas com trabalho a ser desenvolvido. Então, isso pode ser um acordo a ser encontrado de ter aulas síncronas no turno do sábado à tarde. Talvez. Pode ver isso aí, ver qual é a melhor alternativa para docentes e discentes também. Tem que ver se os docentes também vão aceitar isso, já que a escolha do turno, bom, a gente vai levar isso para todo mundo para ver um compromisso que seja bom para todo mundo. Charles. Mas assim, vai ser na sexta e sábado, isso aí não pode ser outro dia da semana. A gente já tinha, né, Charles? Não, eu sei. Tinha um compromisso, eu acho que não pode ser problema para a gente. Não, pode não. Porque já fazia parte. Já. Aí é um pouco. Charles? Aí depende da turma também. Mediante ao resultado, vamos supor, se a turma preferir duas obrigatórias e duas optativas, será a única opção que vocês irão propor ou vai ser mais flexível? Vai propor mais alternativas? Mas a gente já colocou no formulário as alternativas, né? A gente está dando a oportunidade dos discentes escolherem aquilo que eles acham melhor. Então, a gente vai pela maioria. Se a maioria escolher uma opção, a gente vai fazer o que vocês estão escolhendo. Dá licença, no caso, se eu quisesse, por exemplo, em 2020, agora que vai retomar em agosto... Ponto 1, continua sendo ponto 1. Ok. Então... Não mudou de semestre, não. O semestre continua o mesmo. 2020.2 vai começar em janeiro do próximo ano. Em 2021, em janeiro de 2021, vai começar 2020.2. Aí só Deus sabe quando é que vai ser 2021.1. Todo mundo tá assim, ninguém sabe de nada, né? Deus dará. Vocês falando do domingo, eu acho que a saudade de vocês está tão grande que talvez vocês queiram se ver sábado, domingo, feriado, dia santo. A gente já está trabalhando de madrugada, de final de semana, de noite, toda hora mesmo. Tá misturando tudo, atividade doméstica com atividade de casa, com atividade de trabalho. Tá tudo junto e misturado. Desculpa, agora. Diga lá. Se agora a gente vai para 2020.1, por que vai ser disponibilizado optativas, que se a gente já pagou? Vocês não pagaram optativas. Desculpa. Obrigatórias. As obrigatórias. A gente já pagou as obrigatórias, por que elas estão sendo disponibilizadas se as aulas correspondem ao período? Não, mas nesse caso seriam as duas obrigatórias do semestre seguinte, né? A gente vai estar adiantando as obrigatórias do semestre seguinte. Então, ao invés de ofertar somente porque sempre a gente oferta 8 disciplinas por semestre, 2 obrigatórias e 6 optativas. E aí o aluno cursa as 2 obrigatórias e escolhe 3 dentre as 6 optativas. E no semestre seguinte a mesma coisa, só que são outras 2 obrigatórias, porque ao total a gente tem 4 obrigatórias. Aí a opção, isso foi um debate no colegiado, alguns professores trouxeram essa ideia. E por que a gente não traz as obrigatórias para agora já também? Já que a gente está com essa situação de pandemia e tal. E aí a gente pode inserir também essa possibilidade de estudo dirigido para fazer com que tenha carga horária, tanto para discente como para docente, da orientação. Então, a gente está trazendo isso como uma opção, mas não é ofertar as 2 obrigatórias que a gente já ofertou. São as outras 2 obrigatórias que vocês vão ter que cursar também. Então, poderia adiantar as 2 obrigatórias do semestre seguinte. Mas aí eu poderia fazer 3 optativas ou são 2, se eu opto pelas 2 obrigatórias? É porque a gente não vai ter tempo, porque a obrigatória ela leva mais tempo, né? A gente não vai ter tempo de ofertar a mesma quantidade de optativas como seria se estivesse ofertando somente as optativas. Porque a gente teria tempo para ofertar, por exemplo, 6 optativas agora. Só que 2 delas vão em paralelo. Então, 2, depois mais 2, depois mais 2. E o ideal seria que
cada discente cursasse somente uma ao mesmo tempo, tá? Uma a cada momento. Então, seria uma, depois mais uma, depois mais uma, para não ficar em paralelo, exatamente devido a essas dificuldades todas que a gente está tendo de carga horária que aumentou a situação de pandemia e tal. A não ser que tenha discentes que está mais que acha que dá para cursar as duas ao mesmo tempo e que tem problema nenhum, não vai impedir isso. Mas aí a gente trouxe essa opção também de trazer as obrigatórias, tá? Isso é devido à situação de pandemia. Normal, sempre a gente fez 2 obrigatórias e 6 optativas para os discentes escolherem 5. Tá? 2 obrigatórias e 3 optativas. Isso, uma coisa é assim, vocês terminarem todas as obrigatórias, porque vocês são obrigados a fazer, e depois, como vocês escolhem as optativas que vocês querem cursar, fica mais tranquilo, porque o semestre está todo errado, né, como o Charles falou. Então, lá em janeiro eu não quero começar a disciplina que vai começar em janeiro, optativa, porque eu preciso ter um tempo, então eu vou fazer a próxima. Claro que conversando com o orientador, mas pelo menos as obrigatórias vocês finalizaram, nesse período que a gente está agora, e aí fica muito mais tranquilo vocês optarem pelas optativas, né, no semestre todo torto que a gente vai ter aí. Começando em janeiro, né? A gente não vai ter férias, a gente vai ter recesso, né? Então, vai estar todo mundo cansado mesmo. Então, vocês vão estar mais livres, mais, assim, tranquilos para escolher o que vocês querem cursar, né? Das optativas. Tá? Então, por isso que a gente trouxe essa opção, né? Mas, assim, fica a critério do discente escolherem aquilo que ele acha mais interessante. Na verdade, eu queria trazer uma questão que o pessoal lá na turma estava comentando. Está muito baixinho, gente. A gente está quase ouvindo, Clarissa. Clarissa, saia da rede e vá buscar o nosso perto de você. Agora está escutando? Agora sim. Pronto. Então, o pessoal da turma de 2020 tinha comentado, inclusive esse sábado, que passou com... É a Andressa, né? A professora Sibeli, a Andressa falando. A professora Sibeli, a Puena e Denis, que a forma como eles fizeram foi super interessante, porque eles gravaram a aula e disponibilizaram uma semana antes de ter o encontro, né? Então, isso a gente solicitou, que seria interessante os professores fazerem isso, nas outras disciplinas também, de passar para a gente o conteúdo da aula uma semana antes, para a gente se organizar, assistir, e aí, quando tiver o encontro, fica mais fácil, porque vai perder menos tempo na frente do computador, e a gente pode já partir para uma prática, para uma atividade, enfim. Né? Então, isso é um pedido que o pessoal tinha passado lá na turma. E um outro detalhe que o pessoal estava comentando é se as obrigatórias vão ser do mesmo jeito de agora, que vão ser alternadas, ou não. A gente ainda não definiu. A gente ainda não definiu como é que vai ser colocado, exatamente porque a gente não sabe se vão ser 6 optativas ou 2 obrigatórias e 2 optativas, se vai ser só obrigatória. Então, baseado na decisão de vocês, que a gente vai montar o cronograma. Mas a ideia é que a gente use o calendário que foi estabelecido agora para a graduação também, que é última semana de agosto até a segunda semana de dezembro. Certo. E um outro detalhe é que, quando a gente estava conversando essa semana com a turma a respeito das opções que a gente pode escolher lá, de quais disciplinas a gente vai pagar, né? Se são as obrigatórias, cooptativas, o estudo dirigido, a gente queria saber se poderia adicionar uma opção a mais, que seria 2 disciplinas obrigatórias, 2 optativas e o estudo dirigido, que aí a gente teria a possibilidade de ter mais créditos, né, porque muitas pessoas estão preocupadas com isso, a quantidade de créditos para já tentar adiantar agora e não ficar tanto para o próximo ano, já que a gente vai ter então, a qualificação e defesa. Seria bom trazer a responsável, pega a Clarissa e bota ela para trazer isso para o colegiado, porque o discurso do colegiado é tentar amenizar, diminuir um pouco os créditos, porque a gente
o que o pessoal está falando é que provavelmente muitos alunos estão com dificuldade de acompanhar. Então, por isso que a gente está vendo opções para ficar mais claro. Agora, vocês já estão querendo mais. Aí já... Não, na verdade, é porque a maioria realmente vai ter que amenizar, se não vai poder pagar tantas disciplinas. Mas tem algumas pessoas que gostariam de pagar o máximo possível. Então, a gente estava tentando ver se poderia ser possível escolher uma opção que pudesse atender a todos. Aquele que vai pagar o ideal ou o mínimo e aquele que pode pagar tudo. Porque tem algumas pessoas que estão mais tranquilas. Eu acho que depende muito da quantidade de alunos, né? Porque se a gente for abrir turmas para ficar poucos alunos, aí também não vai ser... Sim, verdade. Os docentes aceitarem. Tá bom, obrigada. Oi. Boa noite, pessoal. Aqui é a Mariana, da turma 2020. Tem uma dúvida exatamente em relação a isso que a Andressa falou agora, porque, assim, a turma, ela é bem variada, né, como todo mundo sabe, tem essas situações, que algumas pessoas estão bem sobrecarregadas e outras estão um pouco mais tranquilas. Essas que estão mais tranquilas se sentem mais confortáveis de adiantar o máximo de créditos possíveis para o próximo ano. Só que a minha dúvida é, se por acaso a maioria dos alunos votarem nessa opção, se surgir essa opção, na verdade, né, a maioria dos alunos votarem nela, todos os alunos precisarão se matricular dessa forma? Ou, por exemplo, eu que me sinto sobrecarregada, posso me matricular só em 2 disciplinas e ficar pagando as 2 que eu sei que dou conta agora, por exemplo? Pode, assim, o que a gente está colocando lá é como recomendação, né? Não é uma obrigação. Agora, sim, para as disciplinas obrigatórias, seria importante de fazer, de cursar, né? Porque as disciplinas obrigatórias, se a gente for ofertar agora, cada disciplina obrigatória a gente só oferta uma vez por ano. Então, Sim. a gente não vai ofertar ela novamente no próximo semestre, se for ofertada agora. Entendi. Mas se por acaso todo mundo optar pela opção de 3, 2 optativas e uma obrigatória, eu não necessariamente preciso me matricular em 3, né? Não, assim, a optativa você se matricula se quiser. Já os obrigatórios, aí a gente recomenda todo mundo, não é uma obrigação também, mas a gente recomenda todo mundo a se matricular, porque senão só vai pegar essa obrigatória de novo daqui a um ano. Certo. Tá bom. Obrigada. Certo? Bom, então acho que a gente disse o que precisava em relação à questão da avaliação da CAPES, do cadastro dos produtos, e aí, dúvidas, qualquer coisa, a gente vai conversando e vendo. Acho que seria importante de abrir um canal também para essas questões em relação ao cadastro dos produtos, né? Que a gente fosse disponibilizando isso num local, né, Bel? E que ficasse tipo um FAQ, que não tivesse que responder sempre as mesmas perguntas, mas que as pessoas pudessem já encontrar lá respostas mais facilmente. Certo? A gente pode até colocar no próprio formulário, colocar um link para as perguntas que forem sendo feitas e que forem sendo respondidas. Ok? Então, a gente conta com o apoio de vocês. A gente está na reta final, mas, sim, um momento muito importante, porque vai ser esse resultado que vai direcionar os próximos 4 anos e meio do programa, né? Então, se a gente tiver 2021 com a criação do doutorado, acho que vai ser um diferencial muito grande. Quem sabe esses egressos voltam para a gente se encontrar aí no sábado, nas sextas e no sábado. Né? Duvido que tipo não assim, volte. Elvis já correu, já foi para outro doutorado. Absurdo. E olha que é famoso, viu? Aí se esconde. Se escondeu ele. Não, mas ele tá em boas mãos, Também menos mal. Contribuindo com o grupo, tá valendo, né? Isso. Tem outros egressos já namorando com outros programas, viu, Charles? Já tentaram, assim, arrastar, assim, assediando. A gente vai dar certo, se Deus quiser, a gente vai se encontrar novamente e vai ter mais 3, 4 anos de muita aprendizagem e inovação aí no PPGIT. Vamos lá. Bom, então acho que é isso, pessoal. Obrigado à participação de todos e a gente vai conversando aí
e cadastrando esses produtos para a CAPES avaliar a gente. Ó, Elvis voltou. Certo? Mais alguma... Alguém quer falar mais alguma coisa? Não. Clarice aí na rede. Da rede. Bom, então, boa noite a todo mundo, bom final de semana. E, assim, essa aqui é a primeira live, né, que a gente vai estar fazendo mensal, mas a gente vai ter todo mês uma live como essa, não para a gente ficar falando sobre a avaliação, mas falar por diversos temas diferentes. A gente pode, por exemplo, pegar um egresso que quiser apresentar os seus impactos depois do PPGIT, pode vir relatar. Eu acho que a gente pode ter vários temas diferentes e que a gente vá compartilhando as ideias, as produções, e que eu acho que a gente pode fazer umas lives bem ricas aí de informações sobre as tecnologias educacionais. Beleza? Charles tá com tanta saudade que ele não consegue terminar a live dele. Tchau, todo mundo. Tchau. Thelma entrou agora. Obrigada pelo convite aí, pela recepção. Sim, Paulinho, obrigado por ter vindo. Entrei 10 para as 7. Tô aqui. Ela estava escondida. Vocês orientados, estou presente, minha filha. Peraí, deixa eu justificar aqui, professora. Cris estava aqui, viu? Angélica também. Elas foram dar de mamar, dar as crianças, trocar a fralda. Que medo! A explicação. Muito bom. Gente, boa noite. Um bom final de semana. Você é aluno eficiente, tem argumento para tudo aí. Eu vim defender as amigas, né? Bom final de semana, pessoal. Tudo de bom. Tchau. Saúde. Tchau, gente. Saudades. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.